tarde. Antes de começar, eu queria tomar 40 segundos de vocês, só para contar quem eu sou e quem é a TOTVS, até porque eu escuto algumas pessoas ainda falando, a TOTVS é aquela empresa daquela moça loira da propaganda. Não é. Tá? Então, muito rapidamente. Nós somos uma empresa de quase 30 anos, tá? Tá aqui um pouco do nosso histórico, um pouco das aquisições que nós fizemos ao longo do tempo. Hoje nós somos, no mercado de ERP, a 6ª empresa, tá, no mundo. Nosso posicionamento na América Latina, liderança na América Latina e no Brasil, com números do Gartner. Se a gente olhar o número de IDC também do mercado Brasil, liderança, e se eu olhar só de pequenas e médias empresas, esse market share ele aumenta bastante. Nossas 3 linhas de negócio hoje, software, serviços e tecnologia. E, para fechar, acho que eu consegui cumprir meus 40 segundos, eu queria fechar com o iOS. O iOS é um projeto que nós temos no terceiro setor, convido todos, se puderem conhecer, o iOS é classificado como uma organização OCIP, né, para quem não sabe, qualquer contribuição, qualquer doação feita a uma organização OCIP, ela pode ser abatida, pode ser deduzida do imposto de renda. E a gente tem um projeto de mais de 12 anos, e nós formamos mais de 18 mil profissionais, e que a gente coloca esses profissionais, uma inclusão deles no mercado de trabalho. Vários deles já são funcionários da TOTVS e vários deles já são funcionários dos nossos clientes. Tá? Obrigado pelos 40 segundos. Então, vamos lá. Depois do almoço, não tem microfone de lapela, vão me amarrar aqui. Então, vou tentar me manter fixo. Eu queria fazer um exercício com vocês, logo depois do almoço. Como a gente vai falar de redes sociais aqui, vamos tentar nos conhecer um pouquinho, né? O pessoal que está na internet talvez não consiga ver, mas me ajudem, por favor. Quem aqui da plateia já tem Twitter? Tem pouquíssimas mãos não levantadas. Quem tem Facebook? Eu também tenho, ótimo. Quem que faz login no Foursquare? Esse diminuiu. Bacana, não, legal. Então, eu vou colocar algumas provocações aqui, pelo seguinte, eu sou réu confesso. Quando a gente começou a falar sobre redes sociais ou sobre blogs, eu confesso que eu achava que blog era coisa de adolescente que não tinha nada que fazer da vida. Né, que tinha que ir lá que ficar postando suas coisas. Mas, enfim, eu vou chover no molhado aqui, todo mundo sabe que de fato não é isso. Tá? E o que isso... muitíssimo obrigado. Oi? Sim. E todo mundo sabe que é isso, enfim, eu vou chover no molhado. Mas eu quero fazer uma provocação aqui e juntar, colocar alguns desafios. E eu vou começar a juntar uma série de assuntos que a gente vê hoje no nosso dia a dia no varejo e o que isso tem a ver com rede social. Então, alguns desafios, na verdade, eu vou convidar todos vocês a fazer uma reflexão junto comigo. Então, algumas das questões que nós fazemos sempre. Como vender mais? Eu vou pegar só algumas aqui. Como eu aumento o meu ticket médio? Como que eu faço uma gestão eficiente das minhas movimentações financeiras? Como que eu vou identificar hábitos de consumo do consumidor? Hoje de manhã o pessoal falou bastante disso. Como eu vou aumentar a capital de giro? Enfim, a gente vive falando disso e aí quando a gente vai para a rede social, na prática eu só estou procurando mais uma resposta para me ajudar a responder tudo isso, certo? Então vamos lá. Além disso, além de todos esses questionamentos, a gente tem uma série de movimentos que o varejo também faz, continuando na nossa reflexão. Se eu busco sempre aumento de receita, então eu vou lá no mobile commerce para buscar um apoio. Vou no social commerce, hoje de manhã também teve comentários sobre isso. Também vou no varejo 3.0, preciso melhorar a minha loja, colocar mais tecnologia na minha loja para atender o meu cliente. Compra coletiva, eu vou participar dela ou não? Quanto que eu vou vender mais ou quanto que isso vai afetar a minha prestação de serviços, né? O grande vilão das compras coletivas. Como que eu vou tratar a geração Y e a geração Z? E como que o Cloud Computing pode me ajudar em tudo isso? Enfim, uma série de questionamentos eu tenho. Todos aqueles desafios que a gente comentou agora, mais todos esses movimentos de varejo. Junta isso com dois movimentos distintos. Eu vou chamar de sociedade tradicional
conhecimento disperso, barreiras físicas, o indivíduo desconectado e o mais importante aqui, vida pessoal e corporativa distintas. E do outro lado, uma sociedade de conhecimento, que a gente fala de um conhecimento disponível e organizado, infraestrutura colaborativa e, mais importante, vida pessoal e corporativa unificadas. Hoje de manhã nós estávamos conversando aqui sobre responder e-mail durante as férias. Um terror, né? Ninguém de vocês faz isso, só nós dois aqui que estávamos conversando, né? Então, tem o link. Está cada vez mais difícil fazer isso, né? Fazer essa separação. Chegar em casa, se dedicar à família com o smartphone, jantar, né, com a família com o smartphone em cima da mesa, não é lendo notícia, é lendo os e-mails do dia, né, o final dos e-mails. Enfim, uma realidade. E aí, inevitavelmente, nasce o indivíduo colaborativo, né, compatibilizando as duas coisas. Faz sentido, agora, a primeira provocação que eu queria deixar no ar, faz sentido nós travarmos, por exemplo, todos os acessos da nossa empresa para os nossos funcionários, para eles não acessarem redes sociais? Faz sentido o cara... Deixei meu smartphone lá fora, estou me sentindo pelado agora. Faz sentido o cara tem tudo travado, ele puxa o smartphone do bolso e ele fica ali no Facebook? Não dá mais para travar, né? A gente precisa começar a provocar uma mudança de cultura em cima disso, né? Enfim, eu preciso viver um novo mundo. E uma nova exigência. Eu preciso ter uma empresa conectada. Eu preciso participar desse ambiente colaborativo, né? Eu preciso sair do modelo de ambiente tradicional para um ambiente de empresa colaborativa. E por que eu estou falando tudo isso? Aonde que é que a rede social vai me ajudar? Então, a gente falou dos desafios, a gente falou do modelo da sociedade, dos movimentos do varejo, e eu não posso esquecer que eu faço parte de uma cadeia de valor que eu preciso ainda trabalhar de uma maneira colaborativa. Eu não posso esquecer como isso tudo vai influenciar na cadeia de valor onde eu estou presente, onde nós estamos presentes. Tá bom, até aqui, ótimo, eu tenho um monte de assunto jogado, eu queria jogar um último, que é para a gente fechar tudo isso e fechar toda essa reflexão. Faz sentido, então, eu começar a olhar para a rede social e esquecer de todo o movimento que eu fiz, se no final do dia o que eu quero é vender mais? Não, né? No final o que eu preciso é disso. Então, aqui eu queria só fazer um último exercício com vocês. Então, não esquecer de fazer o seguinte, a gente tem vários movimentos, eu não posso trabalhar em cada um deles de maneira isolada. Então, eu vou trazer aqui numa figura central a figura do RP, ao lado uma figura de recursos humanos, a preocupação que nós temos que ter com os nossos funcionários, como que nós vamos tratá-los e como que a gente vai conduzir as políticas de RH da nossa empresa. Do outro lado, eu não posso esquecer de como a gente vai fazer para tratar os nossos clientes. Alguém hoje, antes do almoço, comentou o seguinte, eu quero tirar pessoas da minha retaguarda e eu preciso jogar para a loja. Eu preciso ter menos gente operacional atrás, eu preciso ter mais vendedor, porque o que importa é vender mais. Eu preciso colocar mais gente lá. E isso só faz com tecnologia. Eu preciso ter ferramentas de apoio à tomada de decisão. Ferramentas que acelerem o meu processo de análise. Eu preciso de tudo isso, começar a pensar e aí o primeiro link que eu vou fazer para a gente discutir é como eu faço o link de informações estruturadas, porque aí eu vou falar o seguinte, tá bom, André, é fácil que você está falando de RP, eu coloco daqui de deixar um outro tema aberto, é o seguinte, não falar apenas de rede social aberta, mas falar de rede social corporativa. Desculpa, aqui é para falar o seguinte, nós precisamos mudar a cultura dos nossos funcionários para que eles comecem de fato a usar a rede social na maneira como nós queremos direcionar que a rede social vai ajudar a gente a resolver todos aqueles desafios. Por isso a gente tem aqui um perfil pessoal e um perfil corporativo dentro da mesma rede social. E aqui, eu não posso esquecer também da mobilidade que a gente falou hoje de manhã. E tudo isso a gente pode ver numa única figura, e eu fui montando ela aos poucos, que é para mostrar que
Tudo que eu falei até agora só faz sentido se tudo isso estiver ligado. Não faz sentido eu criar ações de maneira desconectadas. Tá? E aí, falando um pouquinho, eu queria trazer o exemplo para vocês do Baiu, falar de um único acesso, por exemplo, de uma rede social corporativa, de um ambiente pessoal e de um ambiente corporativo na mesma rede. Com a vantagem que o avatar que está criado ali é realmente do André. Então, existe uma política que vai validar se aquele usuário é ele mesmo. Então, eu, por exemplo, não consigo criar 2 avatares dentro desta rede. Eu tenho um avatar, que eu tenho o perfil pessoal e o perfil corporativo, e eu vou discutir da festa, eu vou discutir do mergulho que eu vou fazer no final de semana com os meus amigos, mas eu vou discutir também do projeto que eu estou fazendo, da minha meta que eu preciso bater no final do ano. Tá? E aí, mais uma provocação. Por que não redes públicas? Tá? Primeiro, questão de segurança de informação. Tá? Como essa informação é compartilhada e com quem ela é compartilhada. O outro é o modismo. Né? Se a gente parar para pensar nessa linha do tempo aqui, quem está fazendo mais sucesso ainda é o cara do meio aqui, da coluna do meio, mas enfim, há um tempo atrás, ninguém dava bola para isso. Né? Hoje ele se manteve aqui, o Google Plus não está com tanto adepto assim, mas enfim, aos pouquinhos eu vejo que o pessoal está entrando lá. Mas enfim, todas as informações que estão aqui, elas são comercializadas. E como que eu vou juntar todas as informações com aquela arena que eu mostrei para vocês, está tudo ligado, e eu vou colocar todas as informações da minha empresa disponíveis na rede, sendo que elas podem ser comercializadas? Fica estranho, né? E aí começa a fazer sentido, então, o uso da rede social corporativa, onde eu consiga colocar para dentro da rede ou convidar para dentro da rede quem de fato tem acesso àquelas informações e provocar um ambiente colaborativo entre todo esse público. Aqui eu vou passar rápido aqui, enfim, são números de Ibope, só muito rápido. Local que as pessoas costumam acessar a rede, 34% é no trabalho. Então é inevitável, tá, gente? Mesmo nas empresas que bloqueiam todos os acessos dos seus funcionários. Algumas funcionalidades que a rede vai ter, basicamente ela vai funcionar com o mesmo conceito de uma rede social aberta, mas com toda a política de governança dos dados. Tá? E de uma forma diferente, é possível, com o uso de uma rede corporativa, nós fazermos isso em ondas. Então, aqui eu trouxe um exemplo, eu posso primeiro colocar todos os meus funcionários para ambientá-los e deixá-los acostumados com aquela rede. Agora, estranho, né? Deixá-los acostumados com aquela rede. Eu não estou falando de um indivíduo que já usa rede social. Eu estou falando de um indivíduo que usa rede social para comentar da foto da atriz que foi roubada, né? Enfim, um monte de gente comenta da foto da atriz, né? Que foi pega agora, mas ninguém está afim de vir e discutir comigo do projeto. Pô, é chato, né? É mais fácil ficar lá postando coisas aleatórias. Mas não, é realmente uma mudança, uma quebra de paradigma. A gente precisa provocar isso. E aí eu posso colocar parceiros, colocar meus fornecedores para dentro da rede, os meus clientes, formuladores de opinião, enfim. Uma sugestão de fazer isso em ondas, os atores aqui eles podem mudar a ordem, mas fazer isso em ondas que para as pessoas se acostumarem realmente se ambientarem com isso. Eu trouxe alguns números para mostrar para vocês, mas de forma rápida. Melhorar a comunicação interna. Colocar todo mundo dentro do mesmo ambiente, compartilhando informação. Nós descobrimos, utilizando a rede social corporativa na TOTUS, num universo de 10 mil funcionários, que a gente tinha muita gente boa, com muita ideia boa. E que, de fato, não eram... esse cara ele não conseguia expor isso. Mas não conseguia expor por quê? Porque muitas vezes esse cara ele tá envolvido num projeto, sei lá onde, e ele fica o dia inteiro naquele projeto, e o líder dele não é um cara tão antenado assim, e bloqueia as ideias do cara. Aqui não. Aqui ele tem livre acesso, ele tem um megafone para falar. Então aqui é um exemplo de comunicação interna. Então, eu tenho aqui, por exemplo, 3 mil participantes dentro de uma comunicação interna, onde todo mundo troca informação. Que bom! Né? Equipe de vendas, como que eu posso usar isso para melhorar o meu time de vendas? Enfim, eu posso trocar informações sobre metas, eu posso trocar informações sobre produto, sobre clientes, sobre treinamento, como eu vou atender um cliente ou como eu não vou atender um cliente.
O meu vendedor é aquele vendedor hunter, né? O cara que vai na vitrine buscar o cliente e fala assim, escuta, tem ajuda, né? Quer ajuda? Ou não, é o cara que fica esperando o cliente dentro da loja e pergunta, se você precisar de alguma coisa, eu posso te ajudar, você me chama. Né? Aí tem a máxima também, né? Tem a história se a gente não treinar bem o nosso vendedor, a gente acaba queimando a nossa marca, né? É a história do restaurante. A gente treina todo mundo do restaurante e esquece de treinar o manobrista, o cara do valet, né? Aí a gente sai para jantar, para comemorar o aniversário de casamento, bodas, enfim. Chega naquele restaurante que você gosta muito, que você para o carro, o manobrista vira para você e fala assim, ih, doutor, não fica aí não, que isso aí está um inferno hoje, viu? É culpa do cara. O cara não foi treinado. O cara acabou de queimar a imagem do restaurante por falta de treinamento. É mais um cara que eu podia botar aqui para dentro. Então, exemplo de comunicação com o time de vendas. E aqui é um pouquinho de números, o que a gente teve de retorno com isso. E isso a gente consegue... É difícil de medir, mas as ações que a gente faz, a gente consegue ter mais tempo livre para para definir as nossas ações para os nossos clientes. Opa! Último slide aqui. Por exemplo, a gente teve uma redução de 25% entre os e-mails trocados internamente. Cara, isso é impressionante, né? Imagina, se eu reduzir 20%, pensa nisso, se você reduzir 20% a quantidade de e-mail que você recebe, eu estou falando de spam, tá? Spam é o que cai na lixeira direto. Imagina aquele tempo livre que você vai ter na hora de jantar para falar com a sua família. Ajuda, né? 25% é bastante tempo. Né? Então, por exemplo, 15% de redução de tempo de integração de funcionários. 1.500% a mais de novas ideias. E aí a gente começa realmente a provocar o seguinte. Essas pessoas, elas podem acessar a rede social pública? Pode. Mas eu quero escutar elas, eu quero compartilhar informações. E aí eu comentei com alguém hoje de manhã o seguinte, todas as minhas metas internas, todos os projetos internos que eu tenho para fazer, as informações que a gente troca com o time de planejamento, é só através da rede social. A gente não circula mais e-mail sobre nenhum projeto. E mas isso acontece 100% das vezes? Não. Por quê? É cultura. Tem alguém que acha que vai ser mais fácil mandar o e-mail. Mas aí tem que ter que tipo de provocação? Quando o cara chegar na minha mesa com o pendrive e falar assim, André, copia aí a planilha, o plano de ação atualizado aí, a tua última apresentação sobre o andamento do projeto, eu vou virar para ele e falar assim, cara, não copio não. Entra na rede social e pega. Depende de mim também, não só dele. É isso. More social, more business. Queria acabar a apresentação. Eu acho que a frase ela é bastante impactante. Eu acredito que vocês vão concordar comigo e nos tempos de hoje a gente precisa ser mais social para gerar mais negócio. Obrigado, Graça. Parabéns pela apresentação. Bem, senhoras e senhores, vamos agora debater o tema. Aliás, a Graça é quem vai coordenar o debate. E, para tanto, nós convidamos aqui ao palco o gerente executivo do Baiu, Gustavo Pagotto, por favor. O diretor de planejamento da RMA Comunicação, Carlos Tesori. O diretor de marketing e novos negócios do grupo Pet Center Marginal, Hélio Fred. O CIO da Delavia Pneus, Marcos Paulo Correia. E também convidamos a professora da FGV e coordenadora do curso de marketing digital da ESPM, Sandra Turki. Muito bem-vinda. Graça, à vontade. Obrigada. Bem, propositalmente nós colocamos esse tema depois do almoço, né? Porque realmente redes sociais é um tema instigante. Depois do almoço a gente precisa de um assunto assim, né? Para poder movimentar, tenho certeza. Várias perguntas já sobre redes sociais surgiram quando a gente ainda nem tinha começado a transmissão do evento, né? Então é um assunto muito interessante.
Eu vou convidar a Sandra por vários motivos. Primeiro, contar uma historinha para vocês. Aqui, durante a nossa transmissão, desde a parte da manhã, vários comentários chegavam dizendo: cadê as representantes femininas? O painel só tem homens e tal, está muito bom, mas cadê as representantes femininas e tal? E aí, a gente não tem o que? A área de tecnologia, realmente, aí tem bastante representantes aí. Mas temos agora a Sandra, acho importante até por essa razão, mas principalmente pela experiência da Sandra nessa área. Então, vou convidá-la a começar. Está com algum probleminha, Sandra, aí no seu... Tá funcionando. Boa tarde a todos, tudo bem? Tá bom, prazer estar aqui, obrigada pelo convite. E a minha responsabilidade ficou muito grande agora, né, de representar o time aí das mulheres no painel e no evento, né? Bom, eu acho que quando a gente fala de mídias sociais, né, a gente realmente olha muito para o lado das redes abertas e o que está acontecendo no mercado e a influência que as redes sociais têm realmente de impacto no comércio eletrônico. Então, a gente tem bastante cases sobre esse assunto. E aí, o que o André está trazendo aqui de provocação, eu acho muito interessante, que é falar do uso das redes internas, das redes corporativas, né, que é um tema relativamente novo e instigante, porque a gente realmente vê que muitas empresas sequer permitem ainda que os seus funcionários utilizem ou acessem as mídias sociais. Então, é por isso um tema já polêmico, né? Agora, acho importante entender ainda em que estágio que as empresas estão nesse quesito, né? Por que ainda existe tanta resistência? Por que ainda as pessoas e muitos proprietários de empresas ainda acham que isso é um modismo? Eu ainda ouço esse tipo de coisa em várias empresas que eu presto um tipo de coaching digital e a gente percebe que ainda existe esse tipo de postura em muitos empresários, em muitas empresas de vários portes, de vários tamanhos, gente que ainda acha que internet ou que mídia social é modismo. Quer dizer, os números mostram que não, quer dizer, o caminho é esse, é crescente, é irreversível, os números só crescem. Então, para aqueles que são mais pragmáticos, né, os números estão aí, a gente tem mais de 32 milhões de pessoas comprando diretamente pelo e-commerce só no ano passado, só que a gente tem uma diferença entre 32 e 85 milhões de pessoas que estão navegando, que são pessoas que ainda não estão comprando e que logo vão comprar. E essas pessoas estão navegando, estão usando seus bancos, estão usando as mídias sociais, estão sendo impactados por tudo que é dito nas mídias sociais e, obviamente, essas pessoas logo vão estar realmente consumindo. Então, acho que é irrelevante esse pensamento de será que a gente tem que fazer alguma coisa nas mídias sociais? Eu acho que essa dúvida já passou, né? A gente já está em outra fase desse game. A questão agora é o que eu vou fazer e como, mas não se eu devo estar nisso ou não. Então, acho que fica aí a questão para a gente começar a debater. Tá ótimo. Obrigada. Bom, trazendo essa provocação um pouquinho aqui para esse lado, vou convidar o Hélio, que está aqui logo ao meu lado, para falar um pouquinho. Você está na área de marketing e negócios, né? E expansão. Não está na área aí de TI, muitos passaram por aqui. Acho importante, quando a gente fala de redes sociais, a gente começa realmente a envolver outras áreas, muito mais até do que a área de tecnologia, né? E aí, dois aspectos que eu acho que já estão aqui sendo colocados, né? A própria Sandra falou, né? É modismo, não é modismo, na visão dela. A questão não é mais nem discutir se é o caso de estar ou não estar, mas sim como estar, né? De que forma, né? E aí me parece que, além da provocação trazida aqui pelo André, a gente tem realmente aí um cenário de N formas de estabelecer esses novos modelos. Então, queria ouvir um pouquinho na opinião de vocês, e até se na prática vocês já estão sentindo um pouco, quais são as dificuldades para estabelecer esse como. Né? Nem vamos discutir mais se é importante ou não, mas o desafio de estabelecer o como, né? Não, a gente concordo totalmente com a opinião da Sandra e com tudo que o André colocou. Acho que a grande preocupação que nós, no Pet Center Marginal, temos é com relação ao bom uso e o mau uso da operação. É isso que nos preocupa.
como policiar isso, ou como moderar isso, como controlar, porque no meio de 800, 1.000, 2.000, 3.000 funcionários, você tem todo tipo de atuação. Então, é nesse sentido que a gente se preocupa. Não temos dúvida que temos que liberar o uso, já temos certa liberação de acordo com o nível hierárquico, de acordo com o departamento, mas ainda temos algumas restrições em função de definição de bom uso e mau uso. Vamos ouvir um CIO. Marcos. Eu concordo com o Hélio, mas levando um pouquinho para a linha mais de um profissional focado de TI, a questão da liberação desse tipo de informação, né? É claro que com a evolução, a liberação desse tipo de acesso no meio corporativo é claro e necessário, mas o grande problema ainda que nós vemos é a questão de segurança e a questão também da forma de liberação e controle de todas essa comunicação que está trazendo benefícios ou talvez malefícios para a empresa. Tá? A gente abre um fluxo de informação muito grande e muito fácil de poder também estar levando informações sigilosas e confidenciais da empresa numa velocidade muito grande. Tá? Um pouquinho mais de controle, né? Então, eu vejo, na verdade, aí que com a evolução da utilização das redes sociais nas empresas, esse controle também tem que ser bastante acirrado. Vamos ouvir um pouquinho agora o Gustavo, para respaldar um pouquinho essa provocação do André, mas aí já trazendo, né? Mau uso, bom uso, né? Ponto de equilíbrio entre isso, segurança, a forma de liberar e o fluxo de informação que vem quando você parte para um modelo como esse. Já como lidar com essas três questões aí dentro dessa sua experiência. Eu acho que é interessante, até o modelo da apresentação que fica interessante, porque rede social é isso, né? Eu poderia muito bem, o André muito bem poderia ter mandado um e-mail para cada um de nós e cada um respondia com a sua opinião, e aí a verdade a gente nunca ia saber, né? Mas quando a gente está falando de rede social, né, e aqui o interessante do evento é varejo e TI, quando a gente está falando de tecnologia, rede social é a primeira tecnologia que vem das pessoas para as empresas. Se a gente olhar um pouquinho para trás, aí, todas as outras tecnologias que a gente usa no nosso dia a dia, né, a própria internet, fax, telex, e-mail, celular, telefone, tudo a gente começou a usar dentro das empresas. E depois a gente parou e as empresas se depararam com as redes sociais, que começaram várias iniciativas diferentes, né, isso na verdade foi uma evolução da internet. O grande fenômeno do momento é o Facebook, mas as empresas começam a olhar para as redes sociais, enxergam um grande potencial, mas na verdade elas estão pela primeira vez se deparando com um grande desafio, ou seja, como trazer esse grande fenômeno para dentro de casa, né? O primeiro movimento foi o e-commerce, né? E acho que a gente vive hoje uma economia digital, mas agora o grande desafio é trazer isso para dentro da nossa casa, tá? E diferente dessas outras mídias, né? Então se a gente falar, por exemplo, de um Twitter, cada dia que passa, os trending topics do Twitter, eles falam dos mais diferentes temas. Podem falar de bandas, da Carolina Dickmann, ou podem twittar sobre aqui o evento, né? A gente não sabe qual é o tema que vai ser do dia, porque as redes sociais tradicionais têm vida própria, né? Não tem ninguém controlando elas. E quando a gente fala de uma rede social dentro da organização, precisa ter um direcionamento estratégico, né? Não adianta a gente colocar a plataforma, ou seja, está aqui eu acesso todo mundo para 2, 3 ou 12.000 funcionários, como é o caso da TOTOS, e cada um sair utilizando da forma que bem entender. Precisa ter um alinhamento estratégico, isso precisa estar ligado com a diretoria, com o CEO da empresa, para saber o que a empresa espera com essa nova tipo de ferramenta, né? E aí é que a gente chega no ponto que eu queria deixar aí para o pessoal colaborar, ou seja, quais são os propósitos de se usar uma rede social dentro da minha empresa, né? Eu posso usar isso para gerenciar projetos, como o André mencionou, das metas, né? Lá na TOTOS a gente inclusive tem cobrança de forecast de vendas pela própria rede social, tirar dúvidas, questão de RH, capacitação de vendedores, né? A gente começa, o caráter de se usar uma rede social corporativa é exatamente a gente chegar em propósitos. Para que eu vou usar essa ferramenta dentro da minha empresa?
para ser mais um portal, eu quero ter uma intranet mais bonitinha, legal, né? Até que eu estava conversando com a Sandra, é uma evolução das intranets, realmente, mas o ponto central é a gente entender aonde que eu posso utilizar para começar a gerar resultado na minha operação, que isso agregue valor para o meu negócio e não seja simplesmente uma plataforma, um canal para a gente compartilhar foto. Graça, posso fazer um comentário? Com certeza. Eu acho que tem uma palavra que foi citada aqui na mesa 3 vezes que eu quero discordar, porque eu acho que a palavra controle não tem muito a ver com mídias sociais. Então, primeira coisa, a gente precisa aprender a dissociar uma coisa da outra, porque até pela própria origem e pela forma como as redes sociais funcionam, elas não têm nada a ver com controle. O que a gente tem, sim, é que trazer, e acho que aí essa metodologia de implantação pode ajudar muito nisso, é trazer o quê? Algo como uma forma de educação digital, que é ensinar as pessoas a utilizarem melhor essas ferramentas a favor delas mesmas e a favor das empresas. Porque quando as pessoas utilizam de forma inadequada, elas são as primeiras a sofrerem as consequências. Então, isso é um pouco diferente de controle. Porque se a gente começar alguma coisa nessa área falando de controle, ela já nasce, a tendência é nascer morta, né? Porque não tem nada a ver a forma e a origem como as redes sociais funcionam com a forma como a gente estava acostumado a controlar tudo dentro da empresa. Então, esse é o primeiro ponto que a gente precisa trabalhar, né, internamente e ver como isso funciona de forma diferente se a gente quiser caminhar para esse lado. Isso é um ponto legal, Sandra, do controle. Até quando a gente fala de controle, talvez às vezes que aconteceu, realmente eu acho que dá essa confusão. Rede social realmente ela não tem controle. Isso é o grande sacado da rede social. Eu vou dar um exemplo do que a gente passa hoje. Imagina que dentro da rede social que a gente usa hoje, que é a rede social corporativa, o controle ele se dá apenas que as informações elas não saem de dentro de casa. Então, imagina que eu tenho uma comunidade do RH, eu até anotei o exemplo quando você estava comentando. Imagina o time de RH colocando uma política nova em marcha e publicando isso na rede social. Isso de fato acontece, né? E tem muita gente que concorda e tem muita gente que discorda. E os comentários que discordam são comentários que são fortes. Assim, são comentários que você vê que a pessoa está a fim de discutir sobre o tema, tem sugestões, e tem aquela galera que torce para o jacaré, né? Que está afim só de fazer espuma e de fazer barulho, né? Então, assim, o controle, realmente, ele se dá porque a informação está ali dentro e ela está no ambiente controlado. Mas a liberdade do pessoal falar, realmente, ela é total. Se me permitir, eu só queria fazer um comentário da parte do bom uso, mau uso da segurança. Eu acredito muito na parte eu concordo com o Marcos, na parte de TI é muito difícil fazer isso. Eu acho que antes da gente chegar simplesmente libera uma porta ou não libera uma porta de acesso, existe um trabalho que a gente tem que fazer do lado da administração, que é promover uma política de informação dentro da empresa, uma política de segurança de informação. Como que as pessoas devem tratar ou não as informações? Até porque, se a gente sair um pouco do mundo virtual, eu posso imprimir um relatório, pegar um relatório em cima da mesa, colocar na minha pasta e deixar no banco do aeroporto. Eu estou penalizando o sigilo da informação da mesma forma. Óbvio que eu não vou atingir tantas pessoas, né? Ou voltando para o lado digital, eu posso abrir uma conta no Dropbox, por exemplo, e subir algum arquivo confidencial que eu tenho, né? E aí eu começo a fazer um pouco de barulho com aquilo. Então, eu acredito muito no lado do trabalho, aí tem que ser no tete-a-tete mesmo, vir para o pessoal para trabalhar um pouco na política. Obrigada. Eu queria fazer um comentário. Isso, eu ia passar para você, porque você até agora não falou e já está esquentando aqui, já está quente aqui o painel, né? um pouco mais. Que bom, então. Gostaria de falar 2 pontos interessantes que são trabalhados nesses projetos, né, de rede social corporativa. E uma delas eu diria que é muito crítica, que é o choque no modelo de gestão que uma rede social corporativa provoca. Ou seja, as empresas devem estar preparadas a essa derrubada do modelo hierárquico, principalmente de comunicação e relação entre funcionário, subordinado, liderança e toda a organização. Uma rede social corporativa dentro da organização permite que um estagiário possa comentar ou se comunicar diretamente com o diretor de uma outra área, né?
Isso precede que a liderança deve estar preparada para este novo modelo, deste modelo mais horizontal. Esse é um ponto que eu gostaria de trazer e gostaria que vocês comentassem. E a outra questão muito importante que a Sandra colocou, ou seja, não existe controle, realmente controle é uma palavra que não é muito bem aceita nesse mundo de redes sociais, mas existe um monitoramento, né? Dentro de um projeto de rede social corporativo, o monitoramento é a alma, né? Associado ao planejamento estratégico, às estratégias, aos propósitos, à educação, à política de uso digital dentro da corporação, existe o monitoramento. O monitoramento consegue nos dar claramente qual é a temperatura da corporação nas determinadas áreas em tempo real, né? Por exemplo, soltamos uma política nova de RH. O monitoramento de uma rede social corporativa consegue mensurar o impacto que isso gerou dentro da empresa, né? Então, são dois pontos interessantes que vale a pena a gente olhar com carinho e nunca deixar fora dentro de um projeto de rede social corporativa. Tá ótimo, obrigada. Para a gente poder até fazer e traçando, né, esses contrapontos, aqui ao longo do nosso painel, em diversos momentos, tratamos do quanto o modelo de redes sociais tem trazido de uma nova cultura para a área de varejo, né? E aí tem dois aspectos importantes para a gente discutir, né? Um sob o ponto de vista da organização, né? De que forma, e é um pouco que a gente está tratando aqui, de que forma a organização lida com a questão das mídias sociais, até que ponto, e a gente está vendo aqui uma abordagem também, né, corporativa, mas até que ponto, por conta até de negócios, porque dependendo do perfil da empresa, às vezes é importante que ela esteja nas mídias sociais, efetivamente, atue nessas mídias para trazer esse feedback. Então, tem esse aspecto do ponto de vista da organização, tem o aspecto do ponto de vista do negócio. A gente estava aqui no outro painel com representantes do comércio eletrônico, por exemplo, que tem que lidar com as mídias sociais no próprio negócio, né? Então, a gente avaliar um pouco agora, nessa segunda rodada, como é que a gente equilibra isso e o quanto realmente o modelo das mídias sociais, quando ele vem para dentro do business de varejo, né, o que ele gera aí de desafio, mas também de oportunidades. E depois a gente pode discutir um pouquinho essas experiências que também estão sendo, né, travadas, o próprio e-commerce, que alguns falam, isso não vai evoluir, mas enfim, eu acho que a gente tem que começar a olhar sobre esses dois aspectos, né? De um lado, as redes sociais dentro das organizações, seja no modelo que ela estabeleça ou no modelo das mídias, mas também dentro do próprio business, né? Quem quer já comentar essa segunda rodada? Posso comentar? Claro. Nós tivemos a oportunidade de ter uma visita técnica durante a NRF na BH Foto Vídeo. Acredito que todos vocês devam conhecer. E ficou bastante claro para nós a preocupação que eles tinham de capacitação dos seus vendedores, capacitação em cima dos produtos. E eles incentivam os seus vendedores a, no tempo livre, aprender mais sobre os produtos. Principalmente falando de gadgets, né? De smartphones, notebooks, tablets, enfim. É muito comum a gente pegar consumidor mais novo, ele chega na loja, ele sabe muito mais daquele produto do que o vendedor. Né? E quão frustrante não é você chegar a uma loja e você querer tirar uma simples dúvida e falar assim, este é o fator de decisão. Se este e-reader que eu estou comprando, ele toca MP3, eu vou comprar. Se ele não toca MP3, eu não vou comprar. Você chega para o vendedor e pergunta, e aí, toca MP3? Ele toca o quê? Então, assim, como que as oportunidades que nós temos, né? Então, eu enxergo como uma dessas oportunidades, fazendo a mesma analogia com a preocupação de treinamento da BH, que é eu colocar informações e disponibilizar, por que não fazer um acordo com os meus fornecedores e falar para ele rechear a minha rede social corporativa com informações sobre os seus produtos para eu treinar os meus vendedores? Ok. Acho que aí eu vou até complementar um pouquinho do André, né? Estava tentando fazer um desenho aqui rapidinho. Não sou o especialista na implantação da rede, né, mas já acompanho vários dos nossos clientes. Um dos processos que a gente faz no começo da implantação de uma rede social, dentro da organização, depois de ter esse alinhamento com o CEO, com executivos, diretoria, etc., é o que a gente chama de uma arquitetura social dessa rede, ou seja, o que ela vai ter ali dentro, né? E aí o André pegou em um dos pontos, né? Quando a gente está pensando no varejo, onde a gente está brigando muitas vezes por centavos, né? Quando a gente está falando de e-commerce, são centavos que
que fazem diferença numa compra, né, eu tenho alguns pontos, né? E quando a gente fala desse tipo de tecnologia, a tecnologia em si ela não é o ponto mais importante. A gente está falando de uma cultura, né? É a cultura daquela empresa que quer que os seus funcionários estejam mais capacitados sobre o produto para atender melhor o cliente e, no final, o que isso significa? Que ele consegue vender com uma margem maior, né? Mas olhando por outros pontos, né? Como que essa rede pode ser aplicada? Então, hoje, né, se a gente pensar em mão de obra no Brasil, daqui a pouco a gente vai estar pagando fortunas para ter lá nosso atendente no ponto de venda. Isso vai estimular a automatização. Mas como que eu trabalho o meu turnover, né? Eu posso usar essa rede para o reconhecimento dos meus funcionários, né? A gente vai nessas redes de fast food, sempre vê lá o funcionário do mês. Hoje a gente reconhece para quem entra ali na loja. Se eu tenho uma rede de varejo que tem 3, 4 mil funcionários, todo mundo pode saber quem foi o vendedor que mais vendeu no mês, né? Podemos colocar até o nome do segundo e do terceiro para ver se eles se motivam a vender um pouco mais no outro mês, né? Então, o reconhecimento das pessoas ajuda a diminuir os turnovers. Lá na TOTOS, a gente fez um trabalho bem interessante no acompanhamento de turnover desde que a gente implementou a rede. Ajudou muito porque a gente integrava pessoas mais rápido, ou seja, elas entendiam qual era a nossa organização, a gente capacitava ela nos produtos e elas tinham um sentimento de pertencimento muito maior, né? Eu estou cruzando pelos corredores lá diariamente, vem alguém me cumprimentar, eu tenho que olhar para o crachá, porque as pessoas já me conhecem pela rede, né? E às vezes eu não tive nem a oportunidade de conhecer pessoalmente, tá? Outro ponto, né, quando a gente fala do relacionamento com o cliente. Tudo bem, talvez no primeiro momento eu não vou colocar o meu cliente dentro da minha rede social corporativa. Eu preciso aprender, como o André até comentou aqui na apresentação, preciso me acostumar com o uso da rede. Mas todos os meus funcionários, seja eles durante o horário de expediente ou em casa, estão recebendo reclamações, né, ou elogios da empresa em relação ao seu atendimento, né? Então, se a gente tiver um canal de reclamação, de esclarecimento, de sugestões para que a gente consiga rapidamente trazer toda a nossa exposição para resolver esses problemas e melhorar nosso atendimento, também já gera essa melhoria, né? E acho que aí um ponto final, né, a gente sempre está falando numa escassez de tempo, é aumentar a nossa produtividade, né? Um dos grandes paradigmas que se tem em relação às redes sociais é que elas tiram a produtividade das pessoas, né? E aí é o ponto que a gente começa a falar, quando a gente está falando do Baiu, de ter uma interface social para os nossos sistemas de gestão, tá? Não sei se alguém gosta, né, mas não é muito atrativo ter que entrar num sistema para colocar ali qual é o código do vendedor, qual é o código do produto, fazer uma solicitação X ou Y, né? Os ERPs, né, de uma maneira geral, vêm evoluindo cada vez mais para uma usabilidade do usuário final. Mas essa ainda não chega nem perto da nossa interface de uma mídia social. Isso nos ajuda muito. Então, é isso que a gente vem trazendo com o Baiu. Então, a integração, né, então, que o André mostrou ali, né, do RP no cerne de tudo, mas com uma interface social para que todos os usuários, cada um tenha os seus acessos de acordo com o seu perfil. Se é um atendente de loja, vai ter acesso a determinadas transações. Se é um executivo, vai poder tirar visões de BI, visões de RH, visões muito mais estratégicas. Então, a gente começa a ver que tem algumas frentes que melhoram na nossa margem, no final das contas. Tá, nossa audiência está começando, as pessoas estão, né, terminando o almoço, se conectando e já começando a mandar algumas perguntas. Tem duas questões aqui que eu acho bastante interessantes, tem a ver com o que a gente está discutindo, e olhando aí para a aplicação, né, de redes sociais e de mídias sociais sobre esses dois aspectos. E a primeira é do Pedro Santos, ele não identificou de que local ele está enviando, mas depois, se ele puder, seria importante. Mas ele diz o seguinte: suas empresas, no caso ele direciona para os dois usuários que temos aqui, né, suas empresas estão entrando nas redes sociais simplesmente para não ficar para trás ou porque tem uma proposta realmente útil para isso? E a outra que eu achei interessante, que foi enviada também por Twitter, gente, na verdade, como ganhar dinheiro com as redes sociais no varejo? Bem, bom, vamos lá, Marcos. No caso da primeira pergunta, nós entramos sim nas redes sociais para atender a necessidade hoje do público que utiliza essa ferramenta como um meio de comunicação, tá? Não temos, no momento, nenhum projeto mais gigante ao ponto de evoluir no atendimento e até venda de produtos através das redes sociais, tá?
E não vemos ainda, não conseguimos enxergar uma forma ainda de venda e de atingir o nosso público através diretamente das redes sociais. Nós utilizamos elas hoje na questão de publicidade, informações mais direcionadas para o segmento, mas não focada realmente assim a captar um público para efetuar vendas. Ok. Hélio, você pode dar a sua contribuição nessa questão? Bom, Graça, nós temos duas frentes abertas. Uma, a gente tem postado conteúdo com um aspecto institucional e comercial. A gente fala sobre o produto, orienta um pouco sobre como pode ser utilizado e coloca o preço também do produto. Então, tem postado isso em Facebook, Twitter e tudo mais. E tem um outro lado que a gente monitora a exposição da marca junto a algumas redes, como o Reclame Aqui, por exemplo, que a gente monitora constantemente e é uma preocupação do varejo em saber como a nossa marca e a marca dos outros também tem sido vista. Sandra, você tem essa percepção de que as empresas, como você estava no início colocando, né, não questionam mais o porquê, mas não só o como, mas ainda o porquê, né? Porque, de certa forma, elas podem não questionar no seguinte sentido: bom, a gente tem que fazer isso, de alguma maneira. A gente tem que estar lá, tem que ter uma presença, ter uma página, ou a gente internamente tem que criar uma cultura, vamos implementar alguma coisa. Mas qual o objetivo, né? O que a gente vai ganhar aí de volta? Você acha que está um pouco nessa página ainda? Acho que o que a gente tem observado no mercado é que realmente existe esse impulso de precisamos fazer alguma coisa nas redes sociais. Aí as empresas chegam a pedir para as agências, por exemplo, cria um Twitter aí para mim, ou cria uma fanpage no Facebook, mas não sabe exatamente o que fazer lá. E essa é uma grande preocupação que a gente gosta de colocar. Quer dizer, tem que ter um planejamento prévio, tem que ter um entendimento prévio de o que você vai fazer lá. Porque sem planejamento você não vai chegar a lugar nenhum. Ou pior, pode prejudicar a própria empresa fazendo a coisa de forma inadequada. Então, a recomendação é insira esse tema dentro das estratégias da empresa, dentro das estratégias de marketing, das estratégias de negócio da empresa. Por quê? Se você não souber o que você vai fazer lá, de repente é melhor não fazer nada, porque você corre um grande risco de fazer bobagem. E pode realmente denegrir até a imagem da empresa. Agora, tendo uma definição dentro do seu planejamento, dentro da sua estratégia, do que você vai fazer, tem várias formas de utilizar esses canais a favor da empresa, seja para disseminar conteúdos que são importantes, seja para ajudar a consolidar a imagem da empresa, para se relacionar efetivamente com o cliente, né? Agora, uma das grandes perguntas que todo mundo coloca no ar, e aí a pessoa que mandou pelo Twitter, é o que eu ganho com isso? Ou, né, é a velha história do ROI das mídias sociais, né? Tem várias empresas que se dedicam a monitorar isso, e aí até conseguem extrair um ROI dessa história, mas eu acho que antes dessa preocupação tem que ter o entendimento de que isso é um canal de relacionamento, que não necessariamente vai ter um ROI direto. Assim como outras ações de marketing, por exemplo, que a gente faz, que geram branding e não tem um ROI direto. Então, acho que tem um pouco de exagero nessa questão quando a gente fica falando tanto de ROI de mídias sociais. Acho que tem que ter um entendimento de que é um excelente canal para se relacionar. Muitas empresas têm transferido o seu saque para as redes sociais, até virando um saque 2.0, que a gente fala. E óbvio que se você fizer um bom trabalho de relacionamento, isso acaba impactando as suas vendas e entendendo até o conceito do social commerce. Na verdade, o comércio via redes sociais ou social commerce não tem a ver só com vender através do Facebook ou fazer como o Magazine Luiza está fazendo, que é o F-commerce, o Face commerce. Na verdade, toda a venda que é impactada pela influência gerada na rede, ou seja, pela influência de uns sobre os outros, já é considerado um social commerce. Então, só para a gente esclarecer algumas definições. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque assim, eu não estou fazendo comércio social se eu estiver vendendo só pelo Facebook. Tá? Toda influência que eu conseguir gerar, o que eu conseguir obter através das mídias sociais e impacte o consumo do meu produto, do meu serviço, isso já é uma forma de social commerce. E aí tem vários modelos de social commerce, né? A gente tem, obviamente, o F-commerce, mas você tem o crowdsourcing, é uma forma de influenciar o social commerce. A cocriação, que é o modelo da camiseteria, também é um formato de social commerce e assim por diante. Complementando o que a Sandra falou, queria
fazer um pequeno comentário. Acho que antes de a gente fazer a pergunta como ganhar dinheiro, eu diria que a primeira pergunta é como não perder dinheiro. Né? Isso significa o seguinte: nossa marca já está nas redes sociais. E eu faço uma pergunta: quem avalia a reputação digital das suas marcas periodicamente? Né? Então, antes de pensar em ganhar, vamos voltar 3 passos e analisar a nossa reputação e ter um mapa claro do que as pessoas estão falando no nosso negócio. Se estão falando mal, certamente estão influenciando potenciais consumidores ou novos compradores. Então, tem uma contribuição interessante da plateia que complementa essa abordagem. Eu gostaria de trazer, que é do Guilherme Porto, da Labor Dental, é isso? Guilherme, você está aí? Bom, está lá no fundo, né? E ele diz o seguinte: muitas pessoas se referem às mídias sociais como uma forma de negócio rentável, ou procuram responder essa questão, né? Inclusive nos painéis anteriores. Mas, na verdade, a essência das mídias sociais não está relacionada mais a isso, mas sim a marketing de relacionamento. O aprimoramento desse relacionamento com o cliente é que vai trazer resultados financeiros a longo prazo. Então, eu gostaria de saber das empresas que já estão aplicando isso, se elas estão enxergando a questão do marketing de relacionamento como realmente esse retorno. Tem a ver com o que você colocou. Então, eu queria que vocês também opinassem sobre isso, porque realmente nos outros painéis, e sempre que eu participo de discussões em relação a redes sociais, sempre surge essa questão, né? Mas o que nós ganhamos com isso? Então, acho que talvez até um amadurecimento, né, que a gente esteja alcançando agora, de entender de verdade que não tem esse retorno aí direto, né, mas sim esse marketing. E complementando, e o que esse marketing de relacionamento traz de diferencial, no caso, para o varejo? Bom, Claro. eu queria concordar com o Carlos, porque ele complementou de forma excelente essa questão. Quer dizer, a preocupação fica em cima do que eu vou ganhar e esquece, de repente, o que eu estou perdendo, né? E isso também é difícil de mensurar, né? Eu vou citar um exemplo, porque assim, está tudo muito interligado. A gente fala de mídias sociais como se fosse um ser à parte, né? Na verdade, tudo está muito conectado. Então, o que você faz ou não faz nas mídias sociais vai impactar um outro bichinho importantíssimo na vida de todas as empresas hoje, que são os buscadores, o famoso famigerado Google da vida, né? Então, se você faz bem alguma coisa, vai impactar. E se você não faz ou faz muito mal, vai impactar também. Então, eu vou pegar um exemplo de uma empresa que eu cheguei a fazer uma proposta de consultoria há uns 2 anos, que quando você pesquisava no Google a marca da empresa, claro que em primeiro lugar aparecia ela, porque se não aparecer ela está em péssimos lençóis, né? Maus lençóis, ela está péssima. Então, aí no segundo, terceiro, quarto item apareciam reclamações vindas do Reclame Aqui, que o nosso amigo Hélio comentou, que é uma rede social de quê? O que é o Reclame Aqui, gente? Vou começar tudo de novo, né? Boa tarde, tudo bem? Vocês estão confortáveis? Então tá, tô brincando. Reclame Aqui não deixa de ser o quê? Uma rede social de reclamações. Então, o que você não faz, por exemplo, tem muita empresa que não faz nada porque acha que porque ela não faz nada, nada está acontecendo, né? Eu não acredito em bruxas, então bruxas não existem, certo? Então, eu não faço nada nas mídias sociais e eu acho que nada está acontecendo. Só que o fato de não fazer nada, por exemplo, essa empresa deixa de ver o que está sendo postado de reclamações no Reclame Aqui. E aí, o que está sendo postado lá foi impactar essa empresa, essa seguradora, na primeira página do Google. E essa empresa queria uma consultoria para falar de novas formas de comunicação. Provavelmente a gente está fazendo pouco outdoor para vender mais. Talvez seja um problema de treinamento dos nossos consultores, corretores. E deixou de observar um detalhe básico, que é a imagem dela na maior vitrine que a gente tem hoje, que é a primeira página do Google. Porque todo mundo que vai comprar alguma coisa, pesquisa no Google. Aí adianta fazer qualquer outra coisa se ela não estiver corrigindo a sua situação, a sua imagem, a sua reputação no mundo digital? Não adianta. Não é problema de treinar vendedor que vai resolver. Então, é aquilo que o Carlos falou, quer dizer, ela não sabe o que ela está perdendo, né? É o problema de ignorar alguma coisa. A ignorância é a pior parte, porque ela não sabe que ela já está perdendo vendas e provavelmente
impactando todo o seu resultado simplesmente pelo fato de estar aparecendo de uma forma muito negativa na primeira página do Google, que é a maior vitrine. E isso vindo de uma rede social. Então, esse é o exemplo do que não fazer ou fazer inadequadamente nas redes sociais pode causar a imagem da sua marca, da sua empresa. Obrigada, Sandra. Uma pergunta para a gente ampliar um pouco mais ainda essa discussão interessante do Rodrigo Fontes, de Recife. Obrigada, Rodrigo, por enviar essa pergunta aqui para a gente. E ele diz o seguinte: por que o varejo tradicional ele não investe mais em compras coletivas, em outros modelos que, de certa forma, se utilizam dos ambientes de redes sociais? Onde que está o desafio para o varejo tradicional fazer esse tipo de abordagem? Acho que vocês que estão à frente do varejo aí podem falar um pouquinho de qual é esse desafio, ou se realmente esse modelo... Ele usou aqui compras coletivas, mas a gente tem outros modelos de usar, né, as redes sociais, né, dentro do varejo. Por que o varejo tradicional tem sido um pouco mais, né, conservador nesse aspecto? A exemplo do que eu havia dito para a outra pergunta, nós utilizamos, na verdade, as redes sociais para direcionar mais a imagem, né, da empresa. A gente é muito preocupado, na verdade, com hoje como a marca está sendo recebida no mercado. Mas um dos pontos, na verdade, aí que falou a respeito das compras coletivas, que nos trouxeram, na verdade, aí uma visualização bastante grande, foi a utilização e a parceria, na verdade, com essas grandes redes de compra coletiva, aonde nós conseguimos, na verdade, fornecer um produto, um serviço que antes a comunicação era muito mais cara, tá? E conseguimos atingir aí um público qualificado também, trazendo para as nossas lojas, conhecendo também o nosso produto, tá? Não tendo, na verdade, aí um custo alto de publicidade, como mídias impressas ou até televisivas. Tá? Nós conseguimos atingir um público que antes estava até aqui adormecido e passou a visualizar nossas lojas. Uma pesquisa interna das pessoas que compraram através de compras coletivas, aproximadamente 15% retorna para fazer outro tipo de serviço, não utilizando esse meio de compra. Tá? Isso daí são números, na verdade, que nós conseguimos colher realmente dessas ações. Então, são ações realmente pontuais que trazem grandes benefícios, sim, para o varejo físico, na verdade, que é tentar trazer público novo. Apesar de a gente comercializar produtos, o nosso grande forte, na verdade, é a aplicação de serviços. Né? Então, com a venda de serviços através de meios eletrônicos, não é assim palpável, mas possível através dessas vendas presenciais. Vocês, têm uma experiência nesse sentido? Graça, nós atuamos com as lojas físicas, com o comércio eletrônico. Estamos lançando o Televendas a partir de junho. Nos filiamos ao Múltiplos, o programa de fidelidade da TAM. Uma loja vai ser inaugurada a partir de semana que vem. Associamos a NetPoints, que é um lançamento de programa de fidelidade do mercado. E não entramos ainda no canal de compras coletivas por uma condição comercial. Quem conhece um pouco essa operação sabe que a parte comercial é muito importante. A margem que eles pedem impacta diretamente no nosso resultado. Então, foi por isso que ainda não entramos. Se conseguimos acertar, entraremos, com certeza. Ok. Vou passar aqui para esse lado, vocês podem retomar até e dar a opinião de vocês sobre essa questão das compras coletivas, mas só para provocar um pouquinho aqui o André e poder até esclarecer um pouco mais, quando a gente tem uma empresa, né, que tem uma atuação, por exemplo, fortíssima já em varejo online, a gente estava com alguns casos aqui, teremos outros, por exemplo, a Dafit estava aqui participando com a gente, e é um fenômeno aí que tem atuado bastante e usado todos esses recursos, né, de mídias sociais, enfim, de venda pela internet. E, ao mesmo tempo, foi o que ele falou, nós temos... Até surgiu uma pergunta dizendo, mas tem pessoas, vocês têm uma preocupação menor com gestão de pessoas, quer dizer, tem uma percepção de que varejo online não tem esses problemas que todas as organizações têm e todas as empresas, né, têm também. Então, na verdade, tem. Como é que ficaria essa abordagem da rede social corporativa que vocês
estão trazendo, no modelo de negócios, onde a empresa já está trabalhando, né, cada vez mais uma cultura de mídias sociais, usando esses recursos para o próprio negócio. E como é possível fazer algum tipo de integração nessas formas de atuação? Vou tentar juntar um pouco dos assuntos, então. Da parte de compras coletivas, pelo menos o que eu tenho ouvido bastante, o Marcos comentou da parte de serviços, né? Eu vejo, pelo menos já ouvi algumas pessoas falando, duas preocupações muito grandes. Você atrair um público para a sua loja que não é o perfil, que o produto que você tem realmente não é para aquele perfil de público. Ele vai ser uma compra muito oportunista e ele não vai voltar, né? Apesar desses 15%, a gente sabe que ele retorna, mas... E outra coisa, outra grande preocupação com prestação de serviços, é você baixar a qualidade da sua prestação de serviço, porque você vai encher a sua loja e não vai ter braço para atender todo mundo. Então, essa é acho que é a grande balança que tem que ficar equilibrada para não prejudicar realmente a imagem da loja. Sobre a parte de pessoas, eu gosto muito de assistir propaganda, né? Eu não sei se é por mexer com varejo, mas eu gosto muito desse tipo de coisa. E eu não sei se vocês vão se recordar, mas tem uma propaganda do Correio passando agora, que assim, tudo é virtual, né? Está tudo indo para o virtual, mas na prática a gente ainda precisa entregar o produto. Então, as pessoas precisam manipular aquilo e por mais interação que eu tenha virtual, o produto tem que chegar na minha casa, não tem jeito. Né? E como eu vou amarrar tudo isso com a rede social, eu ainda acredito muito no modelo de interação das pessoas. Como que a gente pode trocar informações sobre tudo isso? Pensando numa rede muito grande, a gente sabe que alguns grandes varejistas, por exemplo, têm canal de TV interno para trocar informações entre as suas redes, entre as suas lojas. Né? Por que não deixar isso num canal? A TV, muitas das vezes, ela vai ter um ponto de transmissão e vários de recepção. A rede social, não. A rede social, eu tenho todo mundo falando a todo momento. Né? E aí, alguém comentou, né, do estagiário fazendo um comentário sobre qualquer assunto. É verdade, ele vai cutucar, ele vai ter a oportunidade de fazer uma pergunta completamente fora da caixa e, pelo fato do desconhecimento ser legítimo, né, sobre aquele assunto, ele pode provocar realmente alguma melhoria que eu posso fazer na minha operação. Então, não tem aquela história, né, de quem está fora do problema consegue visualizar mais fácil a solução, né? E eu acredito muito que a gente tem que ter resposta para tudo, mas a gente precisa saber fazer as perguntas certas no momento certo. Né? E aí, naturalmente, as boas ideias elas vão surgindo com a troca dessas experiências. Acho que eu queria complementar um ponto do André, né, quando a gente está falando de pessoas, e foi um ponto do Hélio ali sobre a questão do atendimento. Né? A gente monta diferentes canais de atendimento ao cliente, né? A própria Sandra comentou a questão da gente fazer o marketing de relacionamento. Isso que a gente acaba fazendo muito nas mídias sociais. E aí, quando a gente olha para dentro de casa, né, acho que o exemplo, quando a gente fala de atendimento, um call center passa a ser, virou uma fábrica de gente. Né? A gente precisa ter discursos alinhados, produtividade, tempo de atendimento. Um operador de telemarketing não pode jamais dar uma resposta errada para o cliente, porque isso é um grande risco. Né? Quando o André falou aqui, ele até foi um pouco mais além. O próprio manobrista que estraga todo um trabalho de marca por uma atitude pessoal ali. Né? Então, a gente tem alguns clientes que têm trabalhado, ou seja, eles mantêm aqui o tradicional de não dar nenhum acesso a instant messenger ou internet para os operadores de telemarketing ou atendimento 0800, mas eles colocaram a rede social corporativa. Por quê? Porque essas pessoas precisam de informação, elas precisam saber quais são as perguntas que estão acontecendo a todo momento, elas precisam ter um canal de consulta, elas precisam se fazer parte. Né? O turnover, eu não sei aqui uma base de números, mas do que eu me recordo de ter lido, é que os call centers têm altos níveis de turnover. Né? Então, para manter esse público aí é uma grande dificuldade. E aí, quando a gente pensa um pouquinho também aí, um pouco de TOTOS, né? Como que a gente trabalha essa questão de comércio eletrônico e tudo mais, a gente teve uma iniciativa, talvez o André até pode dar um pouco mais detalhes do que eu, da TOTOS Store, né? Foi um projeto que foi lançado no ano passado, né? Que fala um pouquinho aí dessa questão de não só vender, mas compartilhar o conhecimento, né, André? Acho que isso é uma iniciativa da TOTOS que foi bem bacana. Só antes do André responder sobre isso, só porque surgiram outras perguntas aqui,
André, e eu acho que, assim, quando você fez o comentário, tinham várias questões, para a gente não deixar sem resposta, muitas perguntas querendo entender um pouco como que uma empresa que já atua em mídias sociais e que tem isso como parte já do seu business, faria essa acomodação entre essa atuação e um modelo de rede social corporativa. Essa pergunta, quando eu fiz para você, eu estou acompanhando aqui, alguns já estão perguntando sobre isso. Então, seria importante, só para esclarecer, qual é a visão de vocês quando a gente está falando de um modelo de negócio que tem que atuar nas duas frentes e como é que integra esse modelo? Esse é um exemplo que eu não ia acabar não comentando, mas o Gustavo acabou lembrando, ele vai diretamente a esse ponto. Tá. Realmente nós temos uma TOTOS Store, que é um ambiente virtual, e a gente acaba ligando isso com a rede social. A experiência que nós tivemos, ela está sendo bastante positiva e, novamente, eu tenho ali a cultura para tratar, isso leva tempo, eu não consigo simplesmente, né, virar a chave e fazer isso tudo funcionar, mas no conceito de TOTOS Store, que eu consigo colocar alguns aplicativos, aí eu estou falando de software, né, aí eu vou quebrar aquela propaganda dos Correios que eu falei, porque eu não preciso entregar na caixinha, né, isso foi virtual. Mas, neste conceito, eu estou falando o quê? Que eu estou abrindo como provedor de tecnologia, eu consigo abrir um ambiente onde eu consigo convidar desenvolvedores para colocarem os produtos que eles desenvolvem nesta TOTOS Store e eu consigo fazer uma discussão prévia desses projetos em cima da rede social e depois esse produto cair na TOTOS Store. Então, aí um depoimento que a gente vem trabalhando, a rede social tem nos ajudado no quê? A validar todas essas informações antes de realmente alguma coisa ser lançada. E aí tem uma relação direta com o que eu ganho com isso. Aí a gente consegue realmente ver que o trabalho que vem sendo desenvolvido ou as discussões que vão sendo desenvolvidas na rede social, porque aí eu tenho a participação de um cara que trabalha numa área administrativa, por exemplo, e trabalha lá num centro compartilhado de serviços, sei lá, o cara trabalha no contas a receber. Só que o cara ele é aficionado por tecnologia, mas ele só não trabalha na área fim. E ele tem uma série de coisas ali que ele andou lendo, andou pesquisando, e ele viu algum comentário daquilo e ele vai ter uma excelente contribuição para fazer. O técnico que está desenvolvendo, ele vai poder desenvolver aquilo. Vai poder criar aquele produto, evoluir e melhorar antes dele ser lançado. Então, a gente tem visto realmente na prática que esta relação ela acontece. É difícil, tá? Mas quando a gente fala, por exemplo, de lançamento de marcas e produtos, a propósito, a indústria, por exemplo, faz muito isso. Quando eu preciso lançar um produto novo, o que eu faço? Eu lanço um produto numa cidade pequena e eu lanço aquilo num ambiente controlado para eu conseguir fazer uma pesquisa e obter a opinião daqueles consumidores naquele ambiente controlado para saber se eu preciso ou não fazer alguma adequação naquele produto para depois lançar no país inteiro. Na prática, a rede social vai conseguir ajudar a gente nisso. Então, lançamento de novos produtos, sem sombra de dúvida, isso ajuda muito. Ok, eu queria passar para a Sandra respaldar um pouquinho o que a gente falou aqui. Tivemos aqui depoimentos, né, um pouquinho diferenciados aí da experiência com compras coletivas. E agora estamos tratando de uma segunda questão, que é como você faz esse equilíbrio entre uma atuação, né, mais forte com mídias sociais e, ao mesmo tempo, o conceito dentro da corporação. Eu queria que você comentasse, estou começando a correr um pouquinho aqui para ganhar tempo, aqui para entrar aqui nas nossas considerações finais, últimas perguntas, que você comentasse já esses dois aspectos na sua visão, Sandra, por favor. Bom, eu acho que essa parte de compras coletivas já foi salientado o ponto de atrair esse público que pode não ser o público da empresa, a questão de fidelizar ou não, que é um outro conceito e tal. Eu acho que a gente passou por um momento crítico, né, em que esse mercado explodiu, a gente passou a ter 1.800 sites praticamente de compras coletivas e a gente agora passa por um processo novo de melhor profissionalização, adequação, né, da entrega dos serviços e principalmente de segmentação. Então, cada vez a gente vai ver mais sites focados em determinados segmentos, ou seja, compras coletivas só, por exemplo, de peças automotivas, por que não? Ou só de produtos ou serviços de pet shop, e como a gente já vê acontecendo com o setor de turismo, por exemplo. Então, essas são as tendências para as compras coletivas. E alguns experts no assunto dizem que isso vai levar a uma concentração de provavelmente uns 50 a 100 sites no máximo, né, nesse sentido. Todos os problemas que aconteceram com compras coletivas levaram, inclusive, a Câmara Enet a criar um novo comitê
só para discutir a questão das compras coletivas e das entregas, que geraram tantos problemas, né, e elevaram tanto o número de reclamações lá no já citado Reclame Aqui. Então, acho que o grande mérito que eu vejo nas compras coletivas foi a inserção do setor de serviços no e-commerce, que a gente tinha bem poucos exemplos sendo vistos nessa área, porque o e-commerce acabava ficando muito voltado, né, ou para o mercado B2B ou no mercado B2C para a venda de produtos. E o setor de serviços acabou sendo incluído fortemente por conta das compras coletivas. Mas a gente precisa ver realmente esses ajustes acontecerem, porque, conforme eu brinco, ninguém aguenta mais receber aqueles e-mails vendendo sushi com depilação, né? Tudo ao mesmo tempo agora. Então, a segmentação vai realmente ser um fator importante. E o segundo tópico, que é essa questão das empresas que já nasceram no mundo virtual e já fazem um sucesso no e-commerce, como a da Fish, por exemplo, como que elas lidam, né, com as redes sociais. Eu acho que, pela própria origem, essas empresas têm muito mais facilidade para atuar e usar as redes sociais a seu favor do que as empresas que vêm de um varejo tradicional, que tem um aprendizado ainda pela frente. Então, essas empresas já usam os canais sociais muito bem para se divulgar de uma forma não tão invasiva e também como canais de relacionamento. Então, eu acho que para essas empresas o caminho está mais fácil, né? Eu queria só fazer um comentário. Por favor, eu ia pedir mesmo que você aproveitando aí da sua pergunta, como começar, né? Um projeto de rede social corporativa. O primeiro passo, gente, e o André pode reforçar isso ou não, é fazer uma boa análise, um bom trabalho de diagnóstico interno. Tá? Ou seja, entender realmente qual é a cultura da liderança, né, em relação a este novo modelo, entender qual é a cultura de rede dos colaboradores, né, entender quais são os processos de negócios que eventualmente podem fazer parte, ser migrados para uma rede social corporativa, definir propósitos, objetivos, temas, hierarquia, enfim, um bom trabalho, um bom projeto de rede social corporativa começa com este primeiro passo, que é o trabalho de diagnóstico, consultoria, e no final você vai ter um plano de trabalho de curto, médio e longo prazo, que envolve certamente trabalho de educação, cultura, tecnologia, treinamento, campanhas de engajamentos, campanhas de lançamento, enfim, todos os recursos necessários para a viabilização de um projeto de rede social corporativa, e ter muito em mente assim, que é um projeto que ele é um eterno beta, né? Sempre a gente começa com um modelo e certamente daqui 3, 6 meses, dado o comportamento das pessoas, esses modelos são revistos. Tá, okay. Eu concordo com o Obrigada. Carlos, como o assunto da rede social corporativa é relativamente novo, se a gente não parar para perguntar o que eu quero com isso, dá para usar para uma série de fins. Né? Mas eu quero abrir o meu canal com cliente de Service Desk, eu quero melhorar a informação que chega na mão dos meus vendedores. Eu não sei, eu posso fazer uma série de coisas, mas o que eu quero com isso? Benefícios a gente sabe que tem. As perguntas, o assunto realmente é polêmico, a gente precisa aqui dar atenção aqui ao nosso tempo, né? A gente conseguiu, fui informada aqui, a gente chegou a 900 de audiência, então, assim, esse tema sempre é assim, a gente tem muitas questões, enfim, os assuntos realmente são diversos aí relacionados a esse tema, e a gente, com certeza, aqui, né, tentou cobrir alguns deles, olhando, né, sobre pontos de vista aí diferenciados. Então, eu agradeço, né, a colaboração de todos, que foi bastante interessante aí pela internet. As perguntas que chegaram relativas a esses aspectos de redes sociais corporativas, a gente pode estar encaminhando depois para eles estarem respondendo também, esclarecendo melhor. Agradeço a nossa plateia aqui presencial, mas principalmente também a vocês terem colaborado aqui com esse tema. E convido aí a continuarem conosco aí à tarde em outras discussões. Muito obrigada. Né? Vamos aplaudir aqui os nossos participantes.